Bom dia, queridos. A paz renovadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã nas nossas vidas. Amém? Queridos, eu não sei quantos percebem o quanto nós estamos envolvidos na manhã de hoje em uma presença diferenciada de Deus no nosso meio. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está aqui. E o mover de Deus está nesse lugar. A unção do Espírito de Deus está sobre nós nessa manhã. E nós vamos, na manhã de hoje, discutir, trabalhar, debater, conversar um pouco. E eu quero desafiar você. Nesse tempo em que vamos estar juntos, nós caminharmos na expectativa de que Deus está direcionando uma palavra para mim mesmo, para você mesmo. Você está nesse lugar porque Deus o trouxe para esse lugar nessa manhã. Tem 6 meses que eu estou orando ao Senhor a mesma coisa. Que esteja, Senhor, me ouvindo nos dias que eu estiver ali em Caruaru. As pessoas que o Senhor quer ministrar. Eu não tenho dúvida de que aqueles que não vieram, as razões podem ser as mais diversas possíveis. Mas eu não tenho dúvida que aqueles que não vieram, porque não estava na agenda de Deus para hoje de manhã. Por isso, não fique pensando que o que você vai ouvir nessa manhã seria interessante para Manuel, para Joaquim, para José, para Antônia. O que você vai ouvir nessa manhã é interessante para você. O endereço dessa palavra é o seu coração. O endereço dessa palavra é a sua vida. Deus quer ministrar contigo nessa manhã. Por isso eu te desafio nessa manhã a ter uma postura de sensibilidade para ouvir o que Deus quer comunicar contigo. Sensibilidade para isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 11. Um pastor perguntou ao pastor anfitrião quanto tempo ele teria para pregar. O pastor anfitrião disse: pastor, o senhor tem todo o tempo que o senhor quiser, só pode ministrar o tempo que o senhor quiser. Eu só queria alertar o senhor que 10 horas o povo levanta e vai embora. O senhor pode continuar do jeito que o senhor entender, mas o povo vai embora. A hora que vocês começarem a levantar para sair, a gente para. Mas eu espero que essa seja uma manhã especial para nós. Daniel capítulo 11, versículo 32. Nós estamos no final de semana, onde a proposta é trabalharmos com os homens, muito embora a minha palavra não vai ser só direcionada aos homens, porque eu sabia que o auditório estaria também com as mulheres. A proposta é um grande homem, um homem de Deus, ele faz diferença, ele gera impacto, ele produz, ele faz as coisas acontecerem. Um grande homem, um homem de Deus, ele tem influência para que as coisas aconteçam. E esse texto de Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte B do versículo. A parte B. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo.
Em uma outra versão diz, se tornará forte e fará proezas. Em uma outra versão diz, se tornará forte e modificará as coisas. Um povo que conhece ao seu Deus. Certamente Daniel não está falando de um conhecimento a respeito de Deus. Certamente Daniel não está falando alguém que conhece sobre Deus. Daniel não está falando alguém que ouviu falar de Deus. Que de alguma forma ele tomou conhecimento de que existe um Deus excelso, soberano, poderoso, criador de todas as coisas, Deus único, o Deus que era, que é, que será. O Deus atemporal, que é do passado, que é do presente, que é do futuro. O Deus que não tem início, que não tem fim. Não é disso que Daniel está falando. Daniel não está falando de você tomar conhecimento a respeito deste Deus. Mas Daniel está dizendo que o conhecimento de Deus significa o envolvimento com tal, a submissão a Ele, a rendição a Ele. O entendimento da sua mente, a compreensão da sua mente, a compreensão do que ele pensa, de como ele vê as coisas, de como ele vê o ser humano, de como ele trata o ser humano, de como ele conduz a história do ser humano. O conhecimento dessas coisas, é disso que Daniel está falando. Se você for observar as cartas de Paulo às igrejas, a Tessalônica, a Corinto, a Efésios, em todas elas Paulo faz uma oração pela igreja. A oração insistente de Paulo pela igreja é a seguinte: é que Deus lhe dê, ou Deus dê à igreja, a capacidade de chegar ao pleno conhecimento do seu Deus. É chegar à compreensão, ao entendimento do seu Deus. O que me parece que essa oração deve ser repetida insistentemente também nos dias de hoje. Nós, como igreja, não temos conhecimento do Deus a quem servimos. Nós não temos conhecimento do Deus a quem nós professamos, a quem nós declaramos ser servos. E o texto que nós lemos, a parte B do versículo, ela tem uma condicional a conclusão do versículo, ou seja, o final do versículo está ligado ao conhecimento. Não é possível realizar, não é possível fazer, não é possível atingir, não é possível provocar impacto como está nesse outdoor, não é possível fazer isso, a não ser pelo conhecimento do seu próprio Deus. E o conhecimento de Deus, ele vai afetar inevitavelmente o que somos. O conhecer a Deus vai afetar o que nós somos. Vai influenciar o que eu e o que você podemos fazer. O conhecimento de Deus, ele influencia diretamente na nossa capacidade de gerar impacto, de produzir impacto, de fazer diferença. O que faz a diferença, queridos, para de fato mudar as coisas, não é a sua capacidade pessoal, intelectual, não é a sua influência social, não é a sua conta bancária, mas Daniel está dizendo que o que promove diferença, impacto, é o conhecimento que você tem do seu próprio Deus. A grande chave para abrir o que nós podemos fazer, queridos, em uma sociedade, é o quanto nós conhecemos de Deus. Ontem à noite, eu falei sobre o fazer e produzir, gerar mudanças em uma família. E hoje pela manhã eu quero falar sobre como podemos fazer e gerar mudanças em uma sociedade. Na sociedade na qual nós estamos inseridos. E inevitavelmente nós fazemos parte dela. A revelação de Deus nos leva a uma revelação de nós mesmos. Quando Deus se revela a nós, e Ele se escancara a nós, e Ele se abre para nós
inevitavelmente nós passamos a ter uma revelação de nós mesmos. Em Isaías capítulo 6, no versículo 5, nos dá uma declaração, uma demonstração dessa verdade. Quando ele recebe a revelação de Deus, de quem Deus é. Quando Deus se aparece ou se revela para ele. Quando Deus se mostra para Isaías. Imediatamente Isaías tem a compreensão, o entendimento de quem é Deus, mas inevitavelmente também ele tem uma compreensão de quem ele é. Ao mesmo tempo que ele vê a santidade, a pureza, a integridade de Deus, isso é contrastado com a sua vida de pecado, de pequenez, de miséria, com a sua vida de estar no meio de uma geração corrompida, pervertida, perversa, mentirosa, maldosa, diabólica. Ao mesmo tempo que Isaías passa a ter uma visão ampla de Deus, completa de Deus, da sua santidade, da sua pureza, da sua grandiosidade, ele passa a ter uma visão de si mesmo, que é de miséria, que é de pecado, que é de destruição, que é de condenação, que é de estar absolutamente inserido em uma verdadeira realidade desgraçada. E ele diz, eu estou perdido. A revelação de Deus mostra para Daniel a sua desgraça. E ele diz, eu estou perdido. Eu sou um homem impuro. E pior do que isso, eu estou habitando, morando, inserido no meio de um povo impuro igualmente a mim. A visão de Isaías, ela é aberta para a sociedade. Como está a sociedade? Como estão as pessoas? Numa vida de miséria, de podridão, de desgraça, de perversão. Quando a verdade da presença e da grandiosidade de Deus inunda a visão de Isaías, ele percebe o quanto a visão, quanto a sociedade está desgraçadamente perdida. Mas a visão, queridos, revelada de quem Deus é, também deve nos levar a descobrir o que nós podemos fazer nele. Está aí no mesmo texto de Isaías 6, versículo 8. Ao mesmo tempo que Isaías percebe a desgraça, a grandiosidade de Deus e a desgraça da raça humana, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A revelação de Deus provoca um sacudir na vida de Isaías. O conhecimento de Deus, a visualização de Deus, a percepção de quem é Deus, promove em Isaías, inevitavelmente, a disposição de se levantar para fazer, para agir, para se movimentar, para sair da inércia, para sair do anonimato, para sair de um estado de esconderijo. Botar a cara para fora, botar a cara do lado de fora, botar a cara para bater, de confessar o pecado, de denunciar o pecado, de escancarar o pecado, de enfrentar a sociedade de frente. Muitos estão argumentando com Deus que não são capazes de fazer e de realizar. Muitos estão insistindo com Deus na ideia, na tese, de que é pequenininho, que é fraquinho, que não tem conhecimento, que não sabe fazer, que não tem experiência. E Moisés estava numa situação parecida com essa. Aqui nessa frente aqui tem uma sarça, ali também tem outra. É o símbolo da nossa igreja presbiteriana. E quando Moisés está nessa experiência da sarça, Deus está se revelando a Moisés. Deus está se mostrando a Moisés. E Deus está querendo convencer Moisés que ele tem uma obra para fazer. Que ele tem que gerar um impacto.
que ele tem que produzir frutos, que ele tem que fazer diferença na sua geração. E Deus está querendo convencer a Moisés a se levantar de onde ele está e caminhar na direção do propósito que estava sendo proposto pelo próprio Deus para a vida dele. E Moisés disse: Senhor, tem alguma coisa que está errada. O Senhor não me conhece direito. O Senhor não sabe quem eu sou. Moisés disse: eu sou fraco. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Eu sou deficiente. E Deus insiste com Moisés. E Moisés disse: Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. O Senhor use quem o Senhor quiser usar, desde que não seja eu. Com essa declaração, o texto da sarça diz que Deus acendeu a sua ira contra Moisés. Deus acendeu a sua ira, porque Deus estava dizendo: eu estou me revelando a você, Moisés. Eu estou me escancarando a você, eu estou me aparecendo a você, eu estou aqui numa situação em que eu estou lhe dando a capacitação, poder, unção. E você está insistindo em dizer que é pequeno, que é miserável, que não pode, que não vai, que não tem como fazer. Que se você não foi treinado, que você não está preparado, que você não está habilitado. Meus queridos, eu quero dizer para nós nessa manhã, que aqueles que fazem impacto não são aqueles que são capazes. Os que fazem impacto são aqueles que conhecem ao Deus que serve. Se eu contar para vocês que eu sou de uma fazenda, chamada Fazenda Canal, sem estudo, não tem um título, nunca fui ao seminário, nunca fiz um instituto, mas aos 17 anos de idade, Deus se revelou a mim. Eu conheci a Deus. E Deus me desafiou a ser alguém que pudesse ser disponível nas mãos dele para gerar impacto na sociedade. Um menino semi-analfabeto, desinstruído, lá de uma roça, de uma fazenda, com 17 anos de idade, estava na frente de uma congregação, pastoreando um rebanho, uma congregação com presbíteros de 70, 80 anos de idade, gente com mais de 60 anos de igreja. E aquele menino lá na frente, pregando, pastoreando, instruindo, orientando, direcionando, gerando mudanças naquela congregação, que hoje se tornou uma igreja. E eu me lembro que nós fomos fazer um evangelismo em um povoadozinho lá daquela congregação. Um povoadozinho pequeno, desse tamanhozinho, não mais do que 30 casas. E debaixo de uma árvore, aquele menino de 17 anos de idade levantou o dedo e ousou a dizer: Deus, o Senhor pode fazer diferença na vida desse povo. Eu creio no Senhor porque eu conheço o Senhor, porque o Senhor fez diferença na minha vida. E 20 anos depois, me convidaram para ir pregar naquela congregação, naquele povoado de novo. E quando eu cheguei lá, já não era mais a árvore, agora tinha um templo erguido. Já não era mais 4 pessoas, agora era uma congregação. E eu me sentei no primeiro banco. E quando eu estava sentado esperando o meu horário de pregar, se levantou um ancião, 90 e poucos anos de idade, veio até mim e colocou a mão nos meus ombros. E disse: você é Paulo? Falei: sou. Ele disse: eu vim aqui agradecer a você. Você não se lembra de mim, mas há 20 anos atrás, você veio àquela árvore
E você falou uma coisa que mudou a minha vida. Aquele cidadão disse: você há 20 anos atrás falou que Deus pode mudar a vida de uma pessoa. E naquela manhã, naquela tarde, eu falei: Deus, eu estou perdido, dizia aquele ancião. O Senhor pode mudar a minha vida? E eu perguntei para ele: Deus mudou a sua vida? Ele disse: por favor, fique em pé. Eu me levantei. E ele mostrou: está vendo aquela senhora? É minha esposa. Está vendo aquele rapaz? É meu filho. Está vendo aquela? É minha nora. Está vendo aquele? É meu sobrinho. Está vendo aquele? É meu neto. Está vendo aquele? É minha neta. E ele começou a mostrar, e ele apontou mais de 20 pessoas na congregação. E ele disse: Deus não mudou a minha vida. Deus mudou a minha família toda. Era um menino de 17 anos que conhecia os Deus a quem servia. Era um menino de 17 anos que estava analfabeto no meio de um povo que acreditava que Deus estava com ele, queridos. Porque aqueles que conhecem o seu Deus fará proezas. Um povo que conhece ao Deus a que serve fará impacto, diferença, mudança. O homem que acreditar no seu Deus vai fazer diferença. O conhecimento de Deus, queridos, nos leva a fazer morrer a natureza terrena. Um homem que conhece a Deus, a sua natureza terrena morre. E eu não tenho dúvida de afirmar que esse é o grande entrave da igreja do Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais. É que a natureza terrena está viva dentro de nós. Nós não permitimos que a nossa natureza terrena morra. Enquanto o irmão estava cantando das suas canções nessa manhã, eu estava dizendo uma coisa que eu digo sempre para mim, eu estava pensando em uma coisa que eu digo sempre para minha esposa. Querido, se você não amanhecer o dia com vontade de morrer, alguma coisa está errada no seu conhecimento de Deus. Se você não amanhecer um dia com a vontade de morrer, tem alguma coisa errada com a sua fé. Eu amanheço os dias. E antes de sair da cama eu digo: Senhor, será que hoje vai ser o dia em que os céus vão se abrir? Em que Jesus vai se revelar em glória? Em que as portas celestiais serão abertas? E eu vou ouvir uma trombeta tocando. E eu vou ouvir os anjos celebrando. E assim como um trovão que sai do oriente e se põe no ocidente, eu vou ouvir um grande estrondo. E vou ver nas nuvens descendo um cavaleiro vitorioso com a coroa na cabeça. E ele vai se dirigir a mim e vai pegar na minha mão e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Meu querido, se você não amanhece o dia com essa expectativa, a sua natureza terrena está viva. Se você não amanhece o dia com a expectativa de se encontrar com seu Deus, apaixonadamente se jogar nos braços dele, a sua natureza terrena está viva, queridos. O apóstolo Paulo diz que uma das maiores felicidades que pode existir no coração humano é um homem ir no seu próprio sepultamento. É
um homem participar do seu próprio enterro. É um homem mortificar a sua carne, matar a sua carne. E só pode ser feito isso, queridos, aquele que conhece o seu Deus. Nós não temos disposição de mortificar a nossa carne, porque não conhecemos ao nosso Deus. A gente troca a glória dos céus por um azulejo novo numa cozinha. A gente troca a glória dos céus, o título de cidadão dos céus, por títulos secundários e banais que não vão nos levar a nada. Em Filipenses capítulo 3, 19, Paulo vai dizer também que a nossa forma de mortificar a nossa carne vai nos levar a realizações, a conquistas. Mas essas conquistas não têm a ver, queridos, com aquilo que nós estamos inseridos nos dias de hoje. A nossa luta nos dias de hoje não tem a ver com isso. Nós somos uma igreja que nós estamos alicerçados num esquema, de uma forma, de um modelo para atender a nós mesmos, para socorrer as nossas necessidades, para atender os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Nós estamos alicerçados numa estrutura que é direcionada para dentro de nós mesmos. Não existe uma estrutura montada para gerar impacto do lado de fora. Não existe uma estrutura montada para gerar impacto na sociedade. Nós passamos a maior parte do nosso tempo voltados para nós mesmos. Tudo que tem aqui dentro é para o nosso conforto. Esse ar-condicionado, o som, o microfone, essa mesa linda, esse púlpito maravilhoso, um banco acolchoado. Tudo isso é voltado para nós, queridos. Isso aqui não tem a ver com culto a Deus. Muito embora eu não sou contra isso, pelo contrário, a minha igreja, a igreja que nós estamos construindo, e por sinal eu sou o relator da construção, aquela ideia foi minha, eu que joguei aquela ideia no conselho de construir um templo para 2.083 pessoas sentadas numa cidade que tem 16 mil habitantes. Um templo que cabe 10% da população toda dentro da igreja de uma vez só sentado. Nós estamos investindo milhões naquele negócio. Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, eu acho que isso aqui deve existir, e eu trabalho para isso, estou imbuído nisso. O que eu quero mostrar para nós nessa manhã, que uma geração que provoca impacto, ele não está pensando nesse negócio para dentro de si. No dia que o meu coração acendeu para aquele negócio, o que estava no meu coração era um dia eu ver a cidade rendida aos pés de Jesus, em um grande culto de celebração, de adoração, louvando ao Eterno, louvando a Jesus, e não pensando em mim mesmo, não pensando no meu filho, na minha filha, na minha esposa. Nós estamos treinando, queridos, os nossos filhos para estarem dentro de um projeto deles mesmos. Não é um projeto para a sociedade, não é um projeto para o reino de Deus, não é um projeto para gerar impacto, para provocar diferença. Eu estava indo com minha esposa, levando-a, sentindo dores de partos para nascer o meu segundo filho, o nosso segundo filho. E no caminho para o hospital estávamos eu, minha esposa e minha sogra. Eu falei, eu quero fazer uma oração. E eu falei, Deus, se esse menino que vai nascer agora,
se não for para ser um missionário, um obreiro, um servo do Senhor, um cidadão dos céus, se não for para alguém que vai glorificar o teu nome, se não for para alguém que vai fazer diferença na sociedade na qual ele vai pertencer, que ele nasça morto. Eu prefiro um filho morto do que um filho que não serve ao Senhor. A minha sogra deu um pulo e disse: você está louco? Como é que você faz uma oração dessa? Faz 25 anos, 26 anos que eu fiz essa oração. Hoje eu estou na 3ª igreja presbiteriana de Caruaru pregando. A minha filha está na 2ª igreja presbiteriana Betel, em João Dourado, pregando. O meu filho está na 1ª igreja presbiteriana de João Dourado, pregando. Eu estou aqui. Os filhos estão cada um em uma igreja pregando a vinda do Deus que nós conhecemos. Um povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Um povo que conhece ao seu Deus será ativo, gerará impacto, fará mudanças, transformações. Nós somos chamados para gerar impacto na sociedade, queridos. Nós temos que dar a nossa cara para bater. Nós temos que dar a nossa cara para ser espancada, esbofeteada. Paulo disse: sede meus imitadores. E a gente esconde atrás de uma desculpa de que Paulo era diferenciado, que nós não somos iguais a Paulo. Nós não podemos dizer isso, sede meus imitadores. E pode até ter verdade nisso. No entanto, Paulo diz para a igreja de Colossenses, para a igreja de Tessalonicenses, vocês são o modelo. Vocês são a inspiração. Vocês são o padrão. Deus está querendo mostrar para nós, queridos, que nós temos que influenciar e gerar impacto na sociedade, de fazer mudança, transformação, de conquistar pela nossa maneira de ser e de viver. O modelo nosso tem que mexer do lado de fora da igreja. É isso que Paulo está dizendo. A nossa maneira de viver tem que provocar mudança do lado de fora da igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós precisamos ser um modelo excelente. Nós precisamos ser um modelo que precisa provocar inspiração. Nós estamos na cultura do mais ou menos. A cultura brasileira é a cultura do mais ou menos. Se você chegar numa cozinha e tiver alguém cozinhando, uma senhora cozinhando, você pergunta como é que é. A comida vai ficar boa? A senhora é uma boa cozinheira? Ela responde o quê? Mais ou menos. O pai está na expectativa da chegada do filho que foi fazer uma prova do vestibular. Quando o filho chega em casa, o pai pergunta: e aí, como é que foi lá? Ele diz o quê? Mais ou menos. É a cultura do mais ou menos, queridos. E a igreja assimilou essa cultura. E nós não somos um modelo de excelência. Jesus disse: se o nosso modelo não for um modelo igual ao do sal, que é capaz de fazer diferença, de transformação, de conservação, de mudar as coisas aonde ele atua, a gente não tem valor nenhum. Se nós formos insípidos, se nós nos assemelharmos às coisas que estão ao nosso redor, se nós não tivermos a capacidade de influenciar, a única coisa que vai restar para nós é sermos pisados pelos homens e ser jogados fora. Se você for sincero consigo mesmo, querido, você deve admitir juntamente comigo que a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje está sendo pisada pelos homens. Nós não temos moral. Nós não temos respeito. As pessoas olham para nós e não fazem diferença de nós a qualquer uma outra igreja
com princípios e com valores e com doutrinas que são distorcidas e equivocadas das mais variadas formas possíveis. Nós estávamos enfrentando um problema na cidade. Uma dúvida tremenda. Porque os dois candidatos políticos a prefeito, os dois políticos candidatos a prefeito da cidade, ambos têm ligação com a igreja. De famílias tradicionais da igreja. Possivelmente aqui em Caruaru, por ser uma cidade maior, a influência política não seja tão forte na cidade, na época de campanhas e tudo mais. Mas lá na minha cidade, no interior, a política mexe com o povo. Tira o povo do sério. O povo fica enlouquecido. O povo fica assim, desequilibrado, sem razão, sem lógica. E as campanhas políticas geram um prejuízo enorme na cidade, moralmente, economicamente, socialmente, nas famílias, na igreja. Os crentes parece que se esquecem que são crentes. E se envolvem nesse negócio de uma maneira tal que é um absurdo. E a gente começou a ficar muito preocupado com o desgaste que ia gerar na igreja e nas famílias da igreja aquela campanha. E durante 4 meses nós oramos por isso. E um dia de manhã, eu levantei de manhã e Deus me falou assim: você tem coragem de dar a sua cara para bater? Quem conhece Deus sabe que Deus não tem lógica. Deus não caminha pela lógica. Quando Deus faz uma pergunta dessa, eu já fico sabendo que vem um negócio diferente. Qual é o plano? Ele disse: chama o prefeito para conversar. E depois, chama o candidato A para conversar. E depois, chama o candidato B para conversar. E depois você põe os 3 na sala e diz: vocês vão caminhar juntos. Falei: Deus, isso é loucura. Esses homens estão se pegando, estão se matando, estão se degladiando. Um quer ver a morte do outro, não quer nem ver a cara um do outro. O senhor fazer uma proposta dessa? O povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Naquela mesma manhã, 6 horas da manhã, eu procurei o prefeito. Conversei com ele. Às 7 horas da manhã, eu procurei o candidato A. Conversei com ele. Às 8 horas da manhã, eu procurei o candidato B. Conversei com ele. Às 9 horas da manhã, estavam os 3 sentados juntos. Um pedindo perdão para o outro. Um se reconciliando com o outro. E hoje, o candidato A é candidato a prefeito. O candidato B é candidato a vice-prefeito da mesma chapa. Aquilo que estava sendo um terror na cidade. Aquilo que estava sendo um amedrontador para a igreja. Deus resolveu em 2 horas. Um povo que conhece o seu Deus, querido, será um povo forte. Será um povo forte. Mas sabe por que isso é possível?
não é porque existe em mim qualquer tipo de bondade. Isso é possível. Porque a minha natureza humana foi mortificada em Cristo. Eu não me beneficiei em nada com isso. Não pedi um emprego para mim, para os meus filhos, para minha esposa. Não pedi qualquer tipo de benefício próprio, particular. Pelo contrário, os 4 últimos prefeitos da cidade sentaram na minha sala e nós fizemos a condução da campanha na minha sala. A cidade não sabe disso. A minha família não sabe disso. A minha esposa e o meu pastor e os meus 2 filhos sabem. Você quer fazer diferença, filhos? Você quer influenciar e gerar impacto? Não é aqui dentro que você vai fazer isso. Você não foi chamado para fazer impacto dentro dessas paredes. Nós somos desafiados para fazer impacto do lado de fora. Nós somos desafiados para fazer impacto na geração pervertida e pecaminosa, diabólica que nós estamos inseridos. Nós não somos chamados, queridos, para frutificarmos do lado de dentro. José do Egito é um exemplo claro disso. Eu gosto demais da história de José, da vida de José, da condução de José. José foi um homem que frutificou do lado de lá. José foi um homem que frutificou no terreno do inimigo. José foi um homem que frutificou no terreno do adversário. José foi um homem que fez diferença do lado de lá do muro. Fazendo diferença no meio daqueles que estavam contra ao povo de Deus. Foi lá que José fez diferença. E nós estamos insistindo em querer fazer diferença do lado de dentro. E nem do lado de dentro a gente tem conseguido fazer diferença. E nem do lado de dentro a gente tem conseguido influenciar. E nem do lado de dentro nós somos inspiração. E nem do lado de dentro nós conseguimos mexer na vida dos nossos filhos. Eu fiquei olhando agora há pouco, a filha cantando com a mãe, e uma olhando para a outra. E havia uma cumplicidade no olhar uma da outra. Queridos, qual é a cumplicidade que tem no olhar do seu filho enquanto a sua fé? O que é que você inspira para o seu filho enquanto crente, enquanto um homem ou uma mulher de Deus? Eu não tenho medo de afirmar que na maioria de nós, se nós tirarmos o culto coletivo, que é esse que nós estamos aqui nessa noite, não tem nada na nossa vida que vai nos denunciar como homem ou mulher de Deus. A sua vida de oração não lhe denuncia como um homem de Deus. A sua vida de santidade não lhe denuncia como um homem de Deus. A sua vida de pregação do Evangelho não lhe denuncia como um homem de Deus. A sua maneira de se vestir não lhe denuncia como uma mulher de Deus. O jeito que você gasta o seu dinheiro não lhe denuncia como um homem de Deus. E eu vou falar sobre isso hoje à noite. Mas eu vou dar só uma pincelada. Eu ouvi uma estatística semana retrasada que me impactou demais. Preste atenção no que você vai ouvir. No mundo morre pelo menos 7.000 pessoas por hora sem ouvir falar de Jesus. Significa que nessas 2 horas que nós estamos cultuando a Deus nessa manhã, nesse santuário, 14.000 pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. Agora preste atenção no que você vai ouvir.
os crentes no Brasil, eles investem mais em chiclete do que em missões. Nós gastamos mais dinheiro por ano com chiclete do que o que nós gastamos em missões. Queridos, isso não entra na cabeça de Deus, que você é um homem que mortificou a sua natureza terrena. Isso é inconcebível para Deus, que você tenha um coração nas suas mãos e quer ser alguém usado e abençoado por Ele. Preste atenção no que você vai ouvir. Existem missionários no mundo que recebem menos do que o valor de uma Coca-Cola durante um mês. E nós somos ingênuos de achar que Deus está acreditando que nós estamos querendo salvar alguém. E nós somos ingênuos de achar que Deus está impressionado com a igreja. E nós somos ingênuos de achar que, pelo fato de sermos mais de 35 milhões de evangélicos no mundo, isso está impressionando Deus. Sabe o que é que impressiona Deus, queridos? É a mortificação da natureza terrena. Nós não causamos impactos em Deus pelo que nós cantamos. Por quantas vezes estamos no santuário durante a semana? Nós causamos impacto em Deus. O quanto nós estamos dispostos a mortificar a nossa natureza terrena. Agora preste atenção. A mortificação da natureza terrena nos leva a uma consciência ou a uma dimensão de fé consistente. A nossa fé não tem consistência porque nós não estamos mortificando a nossa natureza terrena para conhecermos ao Deus a quem nós declaramos crer. Nós somos débeis na fé. A minha esposa, de vez em quando, ela fala: Paulo, isso é muito forte. Quando eu digo que nós somos medíocres. Nós somos medíocres. Nós não conhecemos o nosso potencial, a nossa força, a nossa capacidade de agir, de tocar, de influenciar, de mexer, de sacudir, de provocar impacto. Nós não conhecemos a nossa capacidade. Quando nós conhecemos a Deus, isso provoca uma ousadia dentro da gente. Lá na nossa igreja tem uma irmã que eu gosto demais, demais. Eu sou apaixonado por aquela mulher. Minha esposa sabe disso e não tem ciúmes. É uma irmãzinha analfabeta. Não sabe ler, não sabe escrever direito. Pobre que dá dó. E ela chega lá na igreja e a gente pergunta: e aí, irmã, como é que tá? Ela fala assim: só o filé. E você fez o que hoje? Aí ela fala: eu já evangelizei fulano, eu já discipulei ciclano, eu já orei na casa de Beltrano, eu já ajudei na casa de não sei quem, e agora eu estou indo lá para a congregação. E aí, minha irmã? Ela diz assim: aonde eu passei,
Deus fez um rebuliço. Pessoas se converteram, foram abençoadas, os casamentos que estavam sendo destruídos, divorciando, se reconciliaram, e o fogo pegou lá, e o povo ficou lá tudo doido para conhecer de Jesus. E eu saí, porque eu não sou muito boa para falar, eu falei que o pastor vai lá depois. Essa mulher mora numa casa que não tem forro. Mora numa cozinha que não tem cerâmica. Mora numa casa que não tem reboco. Mora numa casa que não tem conforto algum. E ela chega lá em casa, com um pacotinho na mão. E ela fala assim: presbítero, eu vim trazer uma lembrancinha para o senhor. Aí eu abro, é uma camisa. Ela diz: olha, essa aqui é do dia a dia, viu? A de pregar eu não estou juntando dinheiro para trazer. O mês seguinte ela chega lá em casa, com um pacotinho. O que foi, minha irmã? Eu vim trazer a de pregar. E minha irmã não precisa. Eu tenho camisa. Ela fala assim: um homem que conhece a Deus tem que ser apresentado como servo de Deus, mas bonitinho. Usa lá. A última vez que eu estive aqui, eu preguei com a calça que ela me deu, com uma camisa que ela me deu. E eu preguei nesse púlpito dizendo: Deus, muito obrigado. Porque aquela irmã sabe aonde ela está botando o dinheiro dela. Queridos, você quer impressionar Deus e fazer impacto e diferença? Mortifique a sua natureza terrena. Se você sair desse lugar hoje dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu estive no meu próprio enterro, Caruaru nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. No dia que os crentes participarem do seu próprio sepultamento, do seu próprio culto fúnebre, Caruaru nunca mais vai ser o mesmo. Aquele relógio anda, que é uma beleza. Mas eu vou encerrar contando uma história de minha mãe. Minha mãe tem 86 anos de idade. Ela, com 86 anos de idade, ela sobe na caixa d'água para lavar. Tem dia que eu chego lá em casa: mãe, não tá. Eu vou no quintal. Chego no quintal: mãe. Aí ela diz: oi, a senhora está onde? Eu estou aqui em cima. Quando eu olho, tem uma escada. Ela subiu pela escada, está lá em cima lavando a caixa d'água. Mãe, o que a senhora está fazendo aí? Os bisnetos não têm coragem de subir nos pés de manga do quintal dela para tirar manga. Ela sobe. Ela deixa os bisnetos embaixo e ela sobe, vai tirando a manga e jogando. Vai segurando. 86 anos de idade. Mãe, por favor, não faça isso. Mas aos 7 anos de idade, a minha mãe viveu uma experiência que precisa ser contada. Na nossa cidade, na época era uma fazenda, há 80 anos atrás, não tinha água, não tinha luz. A água era carregada na lata, na cabeça. Eu até conto essas histórias assim, as pessoas ficam até duvidando, mas os meus avós cozinhavam o café de manhã e guardavam aquela água da borra do café para tomar banho de noite. Porque não tinha água.
A água mais próxima estava a 6 léguas de distância, que hoje equivale a 36 quilômetros. O veículo mais rápido para fazer esse percurso era um jegue. E a capacidade de carga do jegue era 2 carotes, por volta de 50 litros cada carote. Gastava-se um dia e um pedaço da noite para ir e voltar na fonte da água, para trazer 100 litros de água. E esses 100 litros de água tinha que durar a semana inteira para uma família de 12 filhos. Mas tinha um lugar, uma cacimba, que era chamada de Cacimbão. Era uma cacimba de aproximadamente uns 18 a 22 metros de profundidade. Há 80 anos atrás, cavado na pá, no tiro. Era um buraco cheio de pedras, esquisito, escuro. Mas lá embaixo tinha uma minação de água, que minava alguns litros de água por hora. Poucas pessoas tinham coragem de descer naquele buraco. A minha mãe tinha 7 anos de idade. E essa coragem que ela tem para subir, ela tinha para descer. E ela descia nesse buraco. E ficava lá embaixo, no escuro, com uma cabaça cortada no meio, que era chamada de cuia. E as pessoas ficavam lá em cima, numa corda, amarrava numa corda uma lata e descia aquela corda até chegar no fundo. E minha mãe, sentada lá embaixo, ela pegava a cuia e passava naquela água que minava e jogava dentro da lata e esperava minar de novo. Dali a alguns minutos, minava mais uma cuia, ela passava a cuia e enchia lá, jogava na lata e esperava de novo. Demorava 1 hora para encher uma lata de 20 litros. Quando enchia a lata, ela gritava: encheu! Alguém lá de cima puxava a corda. E descia uma lata vazia. E ela repetia o mesmo processo. Um dia eu perguntei: mãe, a senhora não tinha medo de fazer isso, de descer nesse buraco? A senhora não tinha medo de ficar no escuro sozinha lá embaixo? A senhora não tinha medo de aquelas paredes desmoronarem e cair em cima da senhora, soterrar? A senhora não tinha medo disso? E ela, com o olho cheio de lágrima, ela olhou para mim e disse: Paulo, eu tinha medo. Eu tinha medo. Mas eu tinha um prazer imenso quando eu gritava: a lata encheu. Pode puxar. Quem está com sede aí fora vai matar a sede. Quem está precisando aí fora desse buraco vai ser saciado. Quem não tem a água vai ter a água para matar a sede. Pode puxar que encheu. Queridos, tem tantos do lado de fora precisando da água da vida. E a gente não tem coragem de passar a nossa cabaça na fonte da água da vida. E dizer para quem está lá fora: pode puxar. A lata está cheia. Pode matar a sua sede, porque essa é a água da vida. Pode matar a sua sede, porque isso vai matar a sede existencial que tem dentro de você. Pode puxar. Pode puxar. E ela dizia: Paulo, não tem coisa mais empolgante na vida do que você poder abençoar alguém que não tem. E você dizer: pode puxar. E nós temos a água da vida. E nós não estamos passando a nossa cuia nessa fonte.
As pessoas estão do lado de fora com sede, morrendo. E nós não temos coragem de entrar na fonte. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Nós precisamos conhecer a Deus, queridos. Você pode baixar a sua cabeça nessa manhã e falar com Deus. E dizer: Deus, por favor, me leve ao conhecimento do Senhor. Me leve a te conhecer. Me leve a saber quem o Senhor é. O que o Senhor pensa. Qual é o propósito do Senhor para a raça humana. Quais são os desígnios do Senhor para o teu povo na terra, para a minha vida, para a vida da minha família. Me leve a entender o que é que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer fazer, como é que o Senhor quer influenciar. Me ajude, Senhor, a passar a cuia na fonte da água da vida. Me ajude a dizer quem está lá fora, pode puxar, que a lata está cheia. Mata a tua sede, mata a tua fome. Sacia em Cristo. Se realiza em Cristo, se complete em Cristo. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der. Nós somos chamados para dar a água da vida para aqueles que estão com sede. Por isso, nessa manhã, queridos, diga a Deus: me ajude a mortificar o meu eu nessa manhã, Senhor. A minha natureza terrena, os meus prazeres terrenos, as minhas vontades terrenas. Me ajude a ter compreensão do Senhor. E dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Você quer fazer essa oração, querido, de uma forma que você esteja se entregando a Jesus de Nazaré para mortificar a sua carne. Você que nessa manhã quer matar a sua carne. Você que nessa manhã quer participar do seu próprio enterro. Eu não estou convidando a todos. Eu estou convidando a você que quer matar a sua natureza terrena a se colocar de pé. Não é uma ação sem pensar, mas é uma ação de rendição a Jesus, de prostração a Jesus, dizendo: eu quero matar a minha natureza terrena hoje, Senhor, e quero confiar a Ti a condução da minha vida, para que eu cause impacto, para que eu possa gerar frutos, para que eu possa ser um multiplicador de vida, para que eu possa estender a fonte da água da vida para aqueles que estão lá fora sedentos, para que eu possa tomar a cuia na mão, passar na fonte da água da vida, encher a lata e dizer: pode puxar, pode beber, pode se saciar. Você pode fazer essa súplica ao Senhor.